Vocês que estão entrando, vou pedir que vocês vão me dando um oi para eu saber quem está na live aqui comigo. Tá bom? Se possível, me dá um oi aí para eu saber quem é. E eu já estou bem atrasada, já estou 30 minutos atrasado com essa live. Mas a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Essa live que eu decidi fazer, inclusive a minha primeira live, eu decidi falar sobre um tema que eu acho assim, muito relevante, que é sobre ausência paterna. Ausência paterna. Você que é, minha amiga. E eu quero falar sobre a ausência paterna. Por que eu quero falar sobre a ausência paterna? Na verdade, eu quero falar sobre bloqueios paternos. E eu quero começar pela ausência paterna. Porque tem outros temas sobre bloqueios paternos. Mas eu decidi começar pela ausência paterna, porque é um tema muito relevante. Porque, segundo pesquisas, 20 milhões de crianças têm ausência de pai no Brasil. 80% das pessoas têm bloqueios paternos. E a maioria não sabem. E eu resolvi fazer essa live porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Gente, olha só. Compartilhem, por favor, essa live. Curtam, por favor, comentem, porque é muito importante para que cheguem outras pessoas. Esse assunto é um assunto relevante, é um assunto que vai despertar em muitas pessoas sentimentos e até mesmo de um despertamento mesmo sobre esses bloqueios, sobre esse problema, né, que a gente enfrenta na nossa vida e muitos nem sabem o que é. Então, por favor, se você puder, compartilha, curta, tá bom? Sintomas de bloqueios. O que são bloqueios emocionais? Eu até fiz as anotações aqui, porque para eu não me perder, né? Que às vezes até conversando eu me perco um pouco. O que são bloqueios emocionais? Bloqueios emocionais são barreiras internas. Obrigada, Giza. São barreiras internas que impedem uma pessoa de sentir, expressar ou lidar plenamente com as suas emoções. Os bloqueios emocionais, eles funcionam como um mecanismo de defesa. Inconsciente e costuma surgir como forma de proteção contra as experiências dolorosas, emocionais. Traumas ou situações de grande estresse. Então, os bloqueios emocionais, eles vêm para nos proteger. É verdade, Guta. É um assunto importantíssimo. Obrigada, minha amiga, pelo apoio. E eu vou te dar agora alguns exemplos de bloqueios emocionais. Medo de se machucar emocionalmente. Evitar pessoas, evitar relacionamentos. Você cria um senso de evitação por medo de rejeição. Outro sintoma de bloqueio, repressão de sentimentos. A pessoa não se permite sentir. Não se permite sentir raiva, tristeza, não se permite se sentir vulnerável, não demonstra vulnerabilidade. E isso é um sintoma também de bloqueios emocionais. Negação de experiências passadas, pessoas que evitam lembrar ou falar sobre traumas ou perdas. Autossabotagem, quando a pessoa boicota as suas conquistas ou os seus relacionamentos. E dificuldade de confiar nos outros e em si mesmo. Isso são sintomas de bloqueios emocionais. Oi, Alda, tudo bem, querida? É verdade, é um assunto muito importante. As pessoas estão tão ocupadas no seu dia a dia que não param para pensar sobre esses assuntos. Inclusive, pessoas que estão bloqueadas nas suas vidas emocionais, bloqueadas na sua área financeira, nos seus relacionamentos e não sabem o porquê. E hoje eu vim te dizer o porquê você é bloqueado emocionalmente, o porquê você não consegue prosperar financeiramente, porque você não consegue lidar com situações difíceis na sua vida. Te dizer também o porquê você escolheu viver com a pessoa que você vive hoje. Isso tudo tem a ver com bloqueios paternos.
tá bom? E o tema é pai ausente, filho presente. Como lidar com esses bloqueios emocionais? Primeiro nós vamos descobrir quais os bloqueios que um pai ausente pode causar na vida de uma criança. Porque os nossos bloqueios, eles vêm... Oi, Larissa! Que legal! Os bloqueios, nos nossos bloqueios, todos, na verdade, ou quase todos, vêm da nossa... Aliás, todos vêm da nossa infância. A base está na infância. E, geralmente, são com pai, mãe ou cuidadores. São as pessoas mais próximas, que bloqueiam, que trazem traumas, que trazem marcas e dores emocionais para a vida de uma criança. E a criança, quando ela sofre essa marca emocional ou um trauma, ela carrega isso para a vida. Tem pessoas que, quando falam em terapia com as pessoas falam assim, isso já passou, passado, não vou mexer com o passado, não, passado é passado, não vou, e já passou e está tudo bem. Mas não é assim que funciona. Porque o que a gente vivenciou de experiências traumáticas, de experiências difíceis, ruins na nossa infância, fica guardado no nosso inconsciente. E a gente tem comportamentos na nossa vida adulta, ao longo da nossa vida, por causa de bloqueios, por causa de marcas emocionais profundas. E a gente não se dá conta disso. Eu passei por muitas coisas difíceis emocionalmente falando, por não saber disso, não se dar conta. Era aquela história assim, vamos vivendo a vida. O que for acontecendo, eu vou lidando, eu vou aceitando ou não, e vou vivendo. Mas com isso, a gente acaba sofrendo muito. A gente acaba sofrendo muito, porque a gente fica meio que anestesiada com a vida e vai vivendo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso? E isso não é legal. Isso dificulta as coisas pra gente. Mas quando a gente começa a buscar autoconhecimento, gente, autoconhecimento é vida. Quando a gente começa a buscar autoconhecimento, as coisas começam a transformar, começam a mudar em nós. E quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. É incrível como isso acontece. Eu quero falar com vocês sobre feridas causadas pela ausência paterna. Uma das feridas causada pela ausência paterna é o medo de abandono e rejeição. Você já sentiu ou sente medo de ser abandonado? Você já percebeu isso em você? Nos seus relacionamentos, nas suas amorosos, na sua amizade, nas suas amizades, até mesmo no seu relacionamento com seus filhos. Você já observou isso? O medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado? Então, se você passa por isso, você saiba que isso aí tem a ver com a ausência paterna. Talvez, gente, o seu pai, mas meu pai era presente, o meu pai estava com a gente o tempo todo, ele estava em casa o tempo todo, ele estava sempre ali. Mas talvez o seu pai esteve com você fisicamente, mas emocionalmente. Ele estava com você, era um pai que te abraçava, era um pai que te dizia palavras de afirmação, era um pai que demonstrava amor, demonstrava carinho, demonstrava preocupação com você, ele te dava atenção. Se o seu pai não fazia nada disso, ou poucas coisas em relação a isso, o seu pai, em alguma área da sua vida, ele foi ausente. E isso te trouxe uma marca emocional. E com isso, o medo do abandono e da rejeição. Aquela criança que fazia de tudo para chamar a atenção do pai. Eu não vou nem dizer da mãe. Hoje nós vamos tratar sobre o pai. Aquela criança que faz de tudo para chamar a atenção. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando como ela agia quando os pais dela chegavam de viagem. Os pais dela viajavam muito e às vezes ela ficava sozinha com o irmão. Oi, minha irmã querida, minha linda. Mas vamos lá. Eu quero que vocês vão comentando aí, vão falando. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. Se quiser comentar algo
que vocês vivenciaram. Se vocês se sentirem à vontade para isso, pode fazer também, tá bom? E como eu estava falando, estava conversando com uma amiga, os pais delas viajavam muito. E quando eles chegavam, antes deles chegarem, ela falou que ela pegava a mesadinha dela e ia lá na loja de 199 para comprar presentinhos para os pais, para comprar coisinhas bonitinhas, bibelozinhos, para ela, tipo, enfeitar alguma coisa e tal, para poder entregar para os pais. Porque era um meio que ela tinha de ser vista. Ela fazia isso para ser vista, porque ela sentia que os pais eram ausentes. Então ela precisava ter algum artifício para poder ser vista, e ela fazia isso. E a gente conversando hoje, ela falou assim: Neide, é bem isso mesmo. Eu fazia porque eu queria ser vista pelos meus pais. E aí você pode dizer assim: ah, mas meu pai não me batia, meu pai não era abusivo comigo. Ele não te batia, mas ele estava presente? Ele era presente na sua vida? Ou era um pai que só provedor? Ele provia as coisas para casa, ele provia, ele era, não era agressivo, ele era de boa dentro de casa, mas ele era ausente emocionalmente. A ausência paterna também, ela causa... A consequência da ausência paterna causa baixa autoestima. Uma pessoa que tem autoestima baixa, uma pessoa que não consegue se olhar e se aceitar, se desvaloriza fisicamente, se desvaloriza intelectualmente, é uma pessoa que tem autoestima muito baixa por causa da ausência paterna. Volto a dizer, uma criança que não foi vista, uma criança que não foi validada. Gente, é outra questão muito interessante. A gente fala assim: ah, meu pai nunca me agrediu com palavras, mas ele te validava? Era aquele pai que quando você te via triste, ele ia lá conversar com você, saber por que você estava triste? Ou quando você chegava para mostrar um desenho para ele elogiava esse desenho? Quando você chorava querendo alguma coisa, ou, sei lá, estava chateada, aborrecida, ele validava esse sentimento seu? Ou ele brigava com você? Quando você sentia, de repente, raiva e você brigava com teu irmão ou irmã, era aquele pai que chegava e conversava? Isso é validar. O que é validar? É o pai procurar compreender o que o filho está sentindo, o que ele está naquele momento. O que ele está sentindo naquele momento. O que é importante para esse filho? É importante que eu esteja abraçado com meu filho? É importante que eu conte uma história para meu filho? É importante que eu elogie o desenho dele? É importante que eu valide as emoções dele? E outra ferida causada pela ausência paterna é dificuldade de confiar e de se relacionar. Quantas pessoas você conhece, ou talvez até você mesmo, tem dificuldade de confiar nas pessoas? Tem dificuldade de se relacionar com alguém por causa da dificuldade que tem de confiar. Talvez você seja aquela pessoa que desconfia até da sombra do seu marido, do seu namorado, ou de quem quer que seja. Porque tem dificuldade de confiar por causa da ausência paterna. Outra coisa também que gente, eu fiquei assim, ó, raiva inconsciente e sensação de não pertencimento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu cuido de uma menina que ela foi uma criança que ela saía batendo nos amiguinhos da escola, ela batia nos professores, ela jogava a carteira da escola assim Nossa, ela era... Primeiro, ela viu uma situação de agressividade na casa dela, os pais e a mãe dela brigando. Ela viu essa briga muito feia e isso trouxe um trauma muito profundo para ela. Mas ela também me confessou que os pais dela não conversavam, e até hoje não são de conversar com ela. Quando chegam para conversar, eles só cobram. Tipo assim, o pai é mais ausente.
Olha só o que eu estou falando. Mas a mãe, quando chega para conversar, é só cobrança. É só tentando corrigir o que ela está fazendo ou deixou de fazer. Mas o pai é ausente. Ele deixa tudo para a mãe. Mas ele não se intromete em nada, ele não chega junto. Então, acontece isso, da pessoa ter uma agressividade e não sabe por que é tão agressiva. E outra coisa, a pessoa se torna também muito reativa. E eu posso até testemunhar isso, porque eu estou tratando isso em mim ainda. Eu sou uma pessoa muito reativa, era muito mais. Mas você fala, Neide, mas você está falando do seu pai era ausente? Em algumas áreas, algumas situações, ele era ausente, sim. Meu pai trabalhava muito para sustentar a casa, minha mãe. Eu e minha irmã ficamos em casa. Com 10 aninhos de idade, a gente já ficou em casa, junto com outro irmão menor, porque os meus pais precisavam trabalhar. Então, houve ausência materna e paterna na nossa vida. E nós éramos crianças muito reativas. Oi, Paula! Gente, eu tinha que ter feito essa live pelo Face mesmo. Olha só as amigas preciosas que estão aqui. Que coisa linda! Seja bem-vinda, Paula. Saudades, minha amiga. Que legal. Gente, vocês não imaginam como eu estou feliz. Giza, mais uma vez eu te agradeço por você ter me dado essa dica de fazer a live aqui pelo Face, porque eu estou com pessoas preciosas aqui. Que legal. Que bênção, meu Deus. Então, eu observei isso em mim, essa reatividade, e estudando sobre esse assunto, sobre a ausência paterna, sobre os bloqueios paternos, eu entendi que a reatividade tem a ver, a minha reatividade tem a ver com a ausência dos meus pais. Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito reativa, uma com a outra, e com outras pessoas também, né, da própria família, de casa, e até com amigos, a gente costuma ser bem reativa, mas graças a Deus eu tenho mudado isso em mim. Verdade, Giza, eu te conheço. Verdade. Então, Giza, isso aí, Giza, né, é por causa da ausência paterna. Eu conheço um pouco da sua história, minha amiga. E outra coisa também, que a ausência paterna causa, autossabotagem. A pessoa se autossabota. Você é assim? Você já se viu assim? Você conhece alguém assim? Uma pessoa que vive se sabotando, se autossabotando? Ela tem planos, ela tem objetivos, ela tem vontade de crescer na vida, ela tem vontade de avançar, tem vontade de fazer algo relevante, mas ela não consegue ir além. Quando ela está quase chegando lá. Só gente boa, né, Vanderleia? Que legal, eu sou muito privilegiada, gente. Que felicidade que eu tô, vocês não imaginam. As pessoas, elas se sabotam, se auto-sabotam, elas não conseguem seguir na vida, não conseguem colocar um plano em ação por causa da autossabotagem, porque elas não conseguem confiar nelas mesmas. Verdade, não é, Giza? Agora eu quero perguntar para você, você sente que você carrega alguma dessas feridas? Me diz aí. Se você sente que você carrega alguma dessas feridas, se você tem baixa autoestima, se você se auto-sabota. Muito ausente, né, minha amiga Giza? É isso aí, Paula. Verdade, gente, eu tenho amigas. Meu Deus, que legal, cara. Eu tenho amigas de mais de 40 anos aqui, gente, comigo. A Vanderleia, a Paula, a Guta. Meu Deus do céu. Oi, Rosilva. Que prazer, Rosilva, te ver aqui também. Oh, meu Deus. Que legal. Então, gente, essa situação faz a gente faz a gente viver uma vida muito aquém do que a gente poderia estar vivendo por causa desses bloqueios. Então, eu resolvi conversar sobre isso com vocês, para quê? Pra gente... É verdade, irmã, quando a gente toma consciência da verdade, a mudança vem, é isso aí. A gente toma consciência do que aconteceu com a gente, da nossa história, e a mudança vem e é libertador realmente. Então, por que eu resolvi fazer essa live falando sobre esse assunto? Porque o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. E você sabendo, ou tendo uma consciência o porquê você se comporta da forma que você se comporta, você tendo consciência do porquê,
Isso faz toda a diferença na sua vida, porque a partir daí você começa a buscar mudança, a buscar a se comportar de uma outra forma. Quando você entende que você não consegue avançar na sua vida profissional, que você não consegue se relacionar bem com as pessoas à sua volta, com o seu esposo, com seus filhos, por causa de bloqueios paternos da sua infância. Quando você toma consciência disso, você começa a acende uma luz e você fala assim, epa, peraí, eu estou agindo assim por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um tempo atrás, eu tenho uma filha adolescente. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho uma filha com 16 aninhos. Deus me deu esse milagre, essa bênção de ser mãe desse serzinho maravilhoso. E um tempo atrás, tudo que eu falava com ela, ela falava assim, não só ela, como meu marido também. É isso aí, amiga, é isso aí. Quando a gente se cura, a gente ajuda a curar outras pessoas. É isso aí, Guta. É isso aí, Giza. É isso aí, Giza. Pelo menos com algum sintoma você vai se identificar. É isso aí. É isso aí. Deixa eu lembrar. Ah, tá. O que acontece? Eu sempre tive um problema assim. De querer me explicar na hora na hora que tá tudo alterado, eu quero me explicar. E a pessoa chega pra mim e fala assim, Neide, chega, não fala mais, não quero ouvir. Meu marido fazia isso, minha filha fazia isso. Mãe, chega, mãe, tá bom, chega. Isso me irritava profundamente, porque eu queria me explicar, eu queria que a pessoa entendesse o porquê eu estava agindo daquela forma, o porquê eu estava falando aquilo. E um dia, conversando, falei alguma coisa pra minha filha que ela não gostou. Ela, mãe, chega, mãe, tá bom, chega. Na hora que ela falou isso, eu fiquei tão chateada com ela, tão chateada, e fui muito reativa, comecei a reagir. Aí depois eu vim pro quarto e pensei assim, meu Deus. Oi, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo, Alexandre. Eu cheguei no quarto e pensei assim, gente, por que que eu estou... por que que eu sou assim? Por que que quando as pessoas mandam eu ficar quieta, eu reajo dessa forma? Eu fico tão chateada. Eu quero me explicar o tempo todo, eu quero que as pessoas entendam o porquê da minha reação. E a resposta veio, gente, eu pensei, na hora que eu pensei isso, eu fiquei me perguntando. Gente, a melhor coisa que tem para descobrir bloqueio é você fazer pergunta para você. E eu fiz essa pergunta. Por que eu estou tão brava com a minha filha? Por causa quando ela pediu para eu ficar quieta, que ela não queria ouvir o que eu tinha a dizer. Na hora, quando ela me falou isso para mim, eu falei assim, filha, olha que falta de respeito comigo, eu sou sua mãe. Olha só. Oi, Alexandre. Eu sou sua mãe, isso é falta de respeito. Quando eu falei assim, eu vi que eu estava muito alterada, eu vim pro quarto, aí fiz essa pergunta. Olha só, na mesma hora veio a resposta. E a resposta foi, você reage dessa forma porque você não era ouvida quando criança. Quando você era criança, você não era ouvida. Você e sua irmã brigavam, vocês queriam se explicar e vocês não eram ouvidas. Cala a boca. Fica quieta, isso é assunto de adulto. Olha o que a gente ouvia. Então, isso, todas as vezes que alguém falava para eu ficar quieta, que chega, tá bom, para, eu ativava um gatilho em mim. E isso me deixava extremamente chateada. E por causa desses gatilhos, eu estava criando um problema no relacionamento meu com meu marido, com a minha filha, por causa disso. E eu quero falar uma coisa também muito importante para vocês. Uma coisa muito importante para vocês. Que os bloqueios emocionais, exatamente, os bloqueios emocionais, eles nada têm a ver com o sentimento que a gente tem pelos nossos pais. Por exemplo, hoje, na mesma moça que eu estava conversando cedo, ela falou assim, eu falei assim com ela, falei que estava falando sobre bloqueios com ela, e ela falou assim, mas eu me dou tão bem com meu pai, eu amo meu pai e tal, a gente se dá muito bem. Eu falei, olha, a minha amiga, você ter bloqueio emocional não te impede, por causa do teu pai, não te impede de amá-lo. Mas, nossa, eu sou muito apaixonada pelo meu pai. Isso não impede. Isso não quer dizer, você amando o teu pai, sendo apaixonada pelo teu pai, isso não quer dizer que você não tem bloqueios com ele. Isso não quer dizer que a presença ou a ausência dele causou bloqueios em você. Sabe por quê? Porque também os bloqueios emocionais
não são, às vezes, diretamente causados pelos nossos pais. Ou seja, o pai ou a mãe provocou aquele bloqueio. A reação deles provocou aquele bloqueio. Mas a forma como a criança percebe, ou como a forma como a criança entende aquilo que aconteceu. Exemplo, um pai chegou em casa e às vezes tinha o costume de chegar e abraçar a criança, mas um dia chegou, foi primeiro abraçou a mãe. A criança se sente o quê? Rejeitada, porque não foi priorizada. É como a criança entende. O pai não ama essa criança? Claro que ama. O pai fez de propósito? Não. Mas o pai preferiu quis falar com a mãe primeiro, até de repente nem pensou. Simplesmente foi no automático falar com a mãe e não falou com a criança já se sentiu rejeitada, já se sentiu abandonada. É como a criança se sente, não é somente o que o pai e a mãe fez. E mesmo porque nós não estamos aqui, essa live não é com o propósito de buscar culpados, mesmo porque não existem culpados. Não existe, a mãe não tem culpa, o pai não tem culpa, porque nós somos vítimas de vítimas. Todos nós somos vítimas. Todos nós carregamos uma bagagem difícil às vezes, de bloqueios mesmo, e a gente não saber como lidar com situações na nossa casa, nos nossos relacionamentos, porque não tem como ser diferente, entende? Não tem como ser diferente, porque se você vem de um lar, muitas das vezes disfuncional, ou mesmo que não seja disfuncional, mas que seja um lar que não havia compreensão ali, não havia paz reinante, sempre tinha um conflito, você não aprendeu de outra forma. Seguramente você vai replicar isso em algum momento na sua casa. Você vai replicar com seu marido, vai replicar com seu pai, sem contar que tem mulheres que se relacionam com homens que não dão a atenção devida a elas, porque elas replicam na vida dela adulta, no seu casamento, o relacionamento que ela teve com seu pai. Ou ausente, o marido ausente, emocionalmente, presente fisicamente, mas emocionalmente ausente, ou um marido agressivo, ou um marido autoritário, controlador, porque é o que ela conhece de amor, a referência que essa mulher tem de amor. Faz sentido para você? É a referência que o filho tem de amor, se sentir subjugado. Um pai que é autoritário, que é controlador, o filho se sente rejeitado. Mas isso aí é um assunto para outra live. Eu quero fazer uma série de lives, e eu vou falar, da próxima live, eu vou fazer uma live com uma amiga, que ela vai contar a experiência dela com um pai alcoólatra, e a restauração que houve, e depois eu vou fazer uma live sobre os pais autoritários, os pais abusivos emocionalmente, verbalmente, fisicamente, e também sobre pais omissos e pais superprotetores. Isso tudo causa alguns tipos de bloqueios e alguns comportamentos na nossa vida durante a nossa fase adulta, até o fim da nossa vida, se a gente não buscar uma mudança para nós. Eu mesma desenvolvi uma dependência emocional muito grande no meu relacionamento com meu marido, quando eu era mais nova. Eu não sabia que era isso. Verdade, irmã, muito relevante. Gente, vai comentando aí, por favor, se vocês estão gostando do assunto, se está sendo útil para vocês, se está acendendo alguma luzinha aí na mente de vocês, se vocês estão reconhecendo, lembrando de alguém que pode estar passando por uma situação assim. Porque uma coisa eu vou falar para vocês. Não tem como passar ileso pela infância. Não é, Giza? Ninguém merece. Pois é, eu vou fazer uma live com uma amiga que vai contar a história do pai dela e o relacionamento dela com o pai alcoólatra. Vai ser muito interessante. Eu espero que a gente consiga fazer lá pelo Instagram. O que eu estava falando sobre dependência emocional. Eu adquiri uma dependência emocional muito grande do meu marido por causa desses problemas mesmo de infância. Eu costumava falar assim, nossa, eu casei com meu pai.
casei com meu pai. Por quê? Porque o meu marido, ele é um homem que ele é um homem de atitude. Ele não é um homem banana, como muitos por aí, né? Porque existem. Existem mulheres que atraem homens meninos. Homens que não são homens, são meninos, filhinhos de mamãe, né? Mas no meu caso, meu marido sempre foi um homem, sempre foi responsável, provedor. Ele sempre foi um homem assim que eu não teria como colocar defeitos nele se não fosse os problemas emocionais que ele também carrega. Só que eu desenvolvi uma dependência emocional tão grande que que causou muitos conflitos na nossa vida. Até eu me sentir tão incomodada, a ponto de eu buscar entender o que estava acontecendo, o que acontecia comigo. E quando eu comecei a buscar autoconhecimento, buscar entender o que estava acontecendo comigo, depois de ter passado por 2 síndrome do pânico, por 2 depressões, por ansiedade generalizada. Gente, eu tinha problemas de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, que eu não conversaria com vocês aqui sem puxar a respiração de minuto em minuto. Eu estava dessa forma e fui diagnosticada com TAG. Depois disso tudo, de passar por tudo isso, que eu vi que estava muito ruim, não estava insustentável viver dessa forma, que eu comecei a buscar autoconhecimento. É fácil, gente? Não é mágica. A gente não muda de uma hora para outra, assim, deu um estalo, piscou, mudou. Não é assim que funciona. Mesmo porque você está vindo na sua vida inteira com crenças agarradas em você, entranhadas em você, crenças limitantes, crença de não merecimento, crença de necessidade de aprovação, escassez. Gente, é muita coisa que a gente carrega por causa de bloqueios na nossa infância. Crenças assim que são passadas de gerações, que vêm de gerações. Tem pessoas que já vêm bloqueadas desde o ventre, isso aí já é comprovado. Que já vai passando dos avós para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os filhos, vai passando de geração os bloqueios. Porque já está comprovado, já é mais que comprovado que as nossas emoções, elas não são simplesmente mental. Ela atinge o nosso corpo inteiro. Tanto é que hoje a gente mais ouve falar sobre doenças psicossomáticas. São doenças que a maioria delas vem das emoções. É verdade, Giz. Mulheres atraem homens meninos porque o lado masculino dela fala mais alto. É isso aí. Mulher que tem energia masculina alta são mulheres que atraem homens meninos, para não dizer bananas. Homens frouxos. Sabe por quê? Porque a mulher que tem energia masculina alta é aquela mulher que sempre precisou lutar. Precisou ser forte o tempo todo. Ela precisou aguentar firme. Essas mulheres, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que ajudar, Então essas mulheres, elas acabam adquirindo energia masculina alta. É isso aí, amiga. Amiga, eu sei, Paula, o que você está passando. Eu sei porque eu já passei por isso. Depois, Paula, se você quiser conversar comigo, você me chama aqui pelo direct aqui no Face e vamos trocar contato para a gente conversar, tá bom? Vai ser um prazer conversar com você, passar a minha experiência para você e te ouvir, tá, meu amor? Isso aí, Paula, com certeza, isso aí que você está passando tem a ver muito com problemas que você carrega desde lá de trás e as coisas vão se somando e essas coisas vão se somando e acaba culminando nisso aí, tá? Mas aí eu convido você para a gente conversar, tá bom, meu amor? Então, queridas, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Para eu não me perder. Ah, outra coisa também importante. Já viu aquelas pessoas que são boazinhas o tempo todo? Aquelas mulheres que o tempo todo ela é boazinha, tem dificuldade de dizer não, ela está sempre pronta para ajudar, ela é aquela pessoa que o tempo todo está ali segurando as pontas. Ai, amigo, o prazer vai ser todo meu, Paula. Fica o tempo todo ali tentando segurar as pontas, sendo a boazinha. Por quê?
Porque ela sendo boazinha, ela vai receber aprovação, vai receber atenção. Ela vai receber amor. Olha isso. Pessoas também que têm autossuficiência extrema, pessoa que se acha autossuficiente, uma pessoa que se acha assim, ela acha que ela dá conta de tudo, que não precisa de ninguém. E tem pessoas também que buscam o tempo todo por aprovação. Eu também era assim. Essa pessoa que buscava a aprovação dos outros. Só fazia algo se alguém falasse assim, pô, Neide, ficou legal, ficou bom. Tá ótimo, é isso aí, é por aí. Sempre dependendo de alguém me aprovando, de alguém me incentivando. Por quê? Porque não me sentia boa o bastante, me sentia que eu não ia dar conta, que eu precisava sempre de alguém me aprovando. Isso aí, gente, é muito ruim viver assim. É muito ruim. Você vive assim? Você conhece alguém assim? Que tem necessidade de aprovação? Paula, eu vou tirar um print aqui para poder gravar o teu zap. Valeu, Paula, eu vou te chamar. E é muito ruim você viver assim. E você vai... Gente, o que eu acho mais incrível é que as pessoas vivem assim, estão tão acostumadas a viver dessa forma, que às vezes elas nem enxergam como elas precisam de ajuda. Mas pessoas que parece que estão dormindo emocionalmente, que a vida vai acontecendo e elas vão reagindo à vida, elas não estão vivendo, estão reagindo à vida. Entende? Mas eu estou aqui para dizer para você que você não precisa ficar reagindo à vida. Tem como você viver. Você viver de verdade. Tem como você ter uma vida diferente. Tem como você viver dentro do seu relacionamento de uma forma diferente. Isso aí, Giz, eu sei bem que você não busca. A opinião do outro é do outro e pronto. Eu estou aprendendo isso, amiga. Eu estou aprendendo isso. Como eu falei, as mudanças não vêm assim como um passe de mágica. A mudança, ela vem aos poucos. À medida que você vai tomando conhecimento, à medida que você começa a se conhecer, a conhecer o porquê de algumas reações suas, porquê você tem atraído certos tipos de pessoas para a sua vida, e de situações. Quando você começa a entender isso, você começa a agir diferente. E aí, tudo à sua volta vai mudando. Você quer ver uma coisa que eu detestava ouvir? É quando tinha uma situação entre mim e meu marido e a pessoa falava assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu detestava ouvir isso. Você seja a mudança que você quer no outro. Isso me matava ouvir isso, porque eu achava que era o outro que tinha que mudar. Nunca eu. Mas quando eu comecei a buscar conhecimento e a entender, nossa, é verdade, se eu começar a mudar os meus comportamentos, nem que seja aos poucos, eu vou ter uma reação diferente da outra pessoa. Então, às vezes, o seu relacionamento não precisa acabar, só precisa ser ajustado. Mas isso aí é um assunto também para uma próxima live, que é um assunto também que eu amo falar, e numa próxima live a gente também vai falar sobre esse assunto, sobre relacionamentos abusivos. Será? Será um tema para outra live. Gente, eu quero que vocês falem aí comigo. Se está fazendo sentido para você, se a ficha está caindo. Fala aí para mim. Outra coisa também. Ô, minha amiga Paula, eu entendo, meu amor. Eu entendo o que você está passando, eu entendo. Eu entendo, a gente vai conversar e vai ser um prazer enorme conversar com você, te ouvir. Tá bom, meu amor? Eu entendo. Saiba que eu vou estar aqui para você, tá? Eu vou te ajudar.
Se você aceitar minha ajuda, é claro. Tá bom? Você vai ficar bem. Pode ter certeza que você vai ficar bem. É verdade, Wanderleia. É muito difícil, às vezes, a gente enxergar que a gente precisa de ajuda. Aceitar que precisa de ajuda. A gente vive tanto no automático. A gente vive tanto no automático a nossa vida, porque a gente aprendeu assim, a gente sempre viveu no automático. São crenças que a gente adquire na nossa infância e a gente vai vivendo dessa forma e a gente vai aceitando e a gente acha que a vida é assim mesmo. E mudar não é fácil, porque você, primeiro de tudo, teu cérebro não vai aceitar a mudança, porque vai gastar energia. Teu cérebro não quer gastar energia. Se for para gastar energia, ele vai dizer não, ele vai repelir na mesma hora. Só que eu costumo dizer o seguinte para minhas clientes, para minhas amigas. Eu digo o seguinte: escolha a dor que você quer sentir. Escolha a dor que você quer sentir. Você quer sentir a dor que você sempre sentiu a vida toda, continuar sentindo essa dor, ou você quer sentir a dor da transformação? Garanto a você que a dor da transformação vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Ela tem fim. A dor do processo de transformação tem um fim. Mas a dor que você carrega desde a sua infância, guardadinha no seu inconsciente, de vez em quando está disparando gatilhos em você e te trazendo sofrimento, fazendo com que você viva relacionamentos difíceis, dentro de um relacionamento difícil, de uma forma difícil, não é muito pior? Já pensou você passar o resto da sua vida com esses problemas? Tipo assim, parece que você vive numa montanha-russa. Uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá bem, uma hora tá mal. E você se acostuma com isso. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É claro que se você... Neide, quando eu tiver autoconhecimento, eu fizer uma terapia, eu vou mudar e não vai acontecer, eu não vou sentir mais nada disso. Olha, uma coisa eu garanto para você. Você vai olhar para os problemas com outro olhar. Você terá outro olhar para os seus problemas. Pelo que você vive. Você já não vai olhar da mesma forma mais e você não será tão reativa aos problemas que surgem na sua vida quando você passa a se conhecer. Ô, Luciana! Luciana, minha amiga, chegou, minha lindona. Minha amiga, eu não consegui fazer lá pelo Instagram, mas eu vou conseguir. Vai chegar uma hora que eu vou conseguir. O Instagram mudou as diretrizes lá e eu não consegui fazer. Mas a próxima, se Deus quiser, eu consigo fazer por lá. Mas eu tô amando fazer por aqui, sabe por quê? Porque se eu não tivesse feito por aqui, tem pessoas maravilhosas, lindas que estão aqui que não estariam me ouvindo. E eu estou amando, amando. Oh, meu Deus, tem pessoas me chamando no WhatsApp perguntando pela live no Instagram. Infelizmente não deu. Gente, olha só, eu tenho mais alguns minutinhos só com vocês aqui, que eu não quero me estender muito mais. Porque tá até escurecendo aqui já. Porque aí já tá escuro, né, gente, aí no Brasil. Mas aqui ainda tá começando a escurecer. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Alguém aí de vocês já percebeu algum padrão repetitivo na vida de vocês? Padrões que se repetem no relacionamento de vocês, com o marido, com os filhos. E como vocês conseguem lidar com isso? Ou se é que vocês conseguem lidar bem com isso? Vocês podem me falar aqui? Vamos conversar um pouquinho aqui, ó, no chat. Só eu tô falando, eu quero ouvir mais vocês. Pode ser? É isso aí, Vandinha. Vai dar tudo certo. A Paula vai conseguir superar isso. Gente, eu queria que todo mundo que estivesse aqui na live aqui me desse um oi para eu saber que todo mundo que tá aí. A maioria eu sei, mas tem pessoas aqui que eu não sei. Que estão aqui e eu não sei quem são. Então, gente, o caminho da cura para os bloqueios e as consequências da ausência paterna. Sim, Paula, graças a Deus que ele é um homem bom e uma pessoa que te acolhe, que te entende. Que bênção, que bom.
O caminho da cura, gente, é aceitar a dor sem negar, sem minimizar a dor, encarar de frente. Uma coisa muito importante é a pessoa aceitar a sua história, aceitar a sua história de vida. Nossa, eu passei por tanta coisa difícil na minha vida e tem pessoas que não querem nem lembrar disso, não quer lembrar do que passou, não quer ter contato com essa dor. Mas aceitar a sua história é o início para a cura. Aceita a sua história. E outra coisa muito importante, que eu quero que você saiba agora. A sua história, a sua dor pode curar outras pessoas. Se você passou o que você passou, se você nasceu no lar que você nasceu, teve o pai e a mãe que você teve, foi criada da forma que você criou, foi criada da forma que você foi criada, saiba que Deus não desperdiça a dor. A sua dor pode curar outras pessoas. Então, busca se curar. Aceita a sua história. Busque a sua cura, porque o seu testemunho vai curar outras pessoas. A sua experiência vivida vai curar outras pessoas. Como tem pessoas enfermas aí, posso fazer 1000 lives, eu não vou conseguir atingir pessoas que só você vai atingir. Eu não vou conseguir chegar em pessoas que só você pode chegar. Então, você buscando transformação para a sua vida, isso aí, gente, quando você busca transformação para você, você se torna um agente de cura para outros. Olha que interessante, olha que coisa. Uma pessoa que às vezes não vê sentido na vida, fala, nossa, minha vida não tem sentido, minha vida é uma mesmice só. Mas se você se permitir ser curada, você verá que a sua vida vai mudar, você vai começar a ver que a sua vida tem importância, porque você será importante na vida de outra pessoa, porque será um agente de transformação, de cura para a vida de outras pessoas. Verdade, né, Arisa? É isso aí, Vanderleia. Tudo passa pela aceitação. Vanderleia, eu já falei com você que eu quero fazer uma live com você um dia, hein? Dona Giza também. Neiva, quero fazer uma live com ela também. Tudo passa pela aceitação. Você falou tudo, Vanderleia. Giza, só terapia mesmo. Mas fala assim, tem pessoas que falam assim, eu não preciso fazer terapia. Gente, como que não precisa? Terapia não é só para quem está doente, não. Terapia não é só para quem está com depressão, com pânico, com TAG. Terapia é para você se autoconhecer. Terapia é para você conhecer as suas dores, para você saber quem você é. É isso aí, Giza. Se aceitar com leveza. Aceita a sua história. Sabe por que você deve aceitar? Porque não tem como mudar. Já aconteceu. A sua história foi escrita dessa forma. Foi levada a viver dessa forma. Então não tem como mudar. Tem como mudar? Vai adiantar você rejeitar a sua história? Não vai mudar nada você rejeitando a história. Mas você aceitando a sua história, buscando autoconhecimento, fazendo uma terapia, se tratando, e buscando força em Deus, você vai conseguir ajudar outras pessoas. Agora, rejeitar além... Paula, estou aqui, meu amor. Eu estou aqui para você, tá? Estou aqui para você. É verdade, Giza, terapia é vida. Terapia é vida. Tem gente que tem tanto preconceito com terapia. Eu mesma já tive. E hoje eu sou uma terapeuta. Mas eu mesma já tive preconceito com terapia. Eu falava que eu não era doida, que eu não era maluca, que eu não precisava de terapia, que eu não era ansiosa. Eu era extremamente ansiosa. Eu falava que eu não era. Gente, já está até escurecendo aqui, eu estou ficando no escuro. Falava que eu não era, mas assim, é pura ignorância. Pura ignorância, porque terapia não é para doido, não. Terapia é para a pessoa se autoconhecer, para a pessoa entender a sua história, aceitar a sua história e aprender a lidar dentro dos seus relacionamentos. E como eu estava falando, eu não gostava de ouvir certas frases, mas quando eu comecei a ver que a minha situação estava insustentável, eu comecei a ver que realmente, se eu mudasse, as coisas à minha volta começariam a mudar.
E hoje eu estou colhendo frutos disso. O meu marido é uma pessoa que me apoia, uma pessoa que está sempre me dando uma palavra de ânimo e não tem me deixado desistir. E eu achei muito interessante que foi tão de Deus eu me tornar uma terapeuta, que antes eu trabalhava com artesanato. E quando eu comecei a falar para ele que eu queria fazer o curso, e ele foi a primeira vez que ele me apoiou para eu fazer o curso de terapia. E é isso, e eu tô aí, e eu amo o que eu faço. E essa live que eu decidi fazer, minha primeira live, eu tô amando, falo novamente que eu tô amando fazer aqui no Face, porque por causa das pessoas que eu vi aqui comigo, estão aqui comigo. E eu fiz porque eu quero te conscientizar de que você pode viver diferente. Você pode fazer as pazes com a sua história. Verdade, Wanderleia, todos nós precisamos de terapia em algum momento de nossas vidas. Então, para a gente encerrar aqui a nossa live, eu quero dizer para vocês que o meu intuito aqui era trazer conscientização para vocês entenderem que tudo pode mudar. A vida não precisa continuar, a vida de vocês não precisa continuar da forma que está, se não está sendo bom, se vocês não estão felizes, não precisa continuar como está. Tem como a gente viver mais leve, mais feliz. Oi, pastora Janete, que alegria te ver aqui, mulher de Deus. Ai, que linda, também amo a sua vida, pastora, amo. Ah, que prazer te ver aqui. Olha, gente, vocês pegam o meu Instagram. O meu Instagram é Neide, com H depois do E, né, do D. Neide, com H no final, _ Campos. Entra lá no meu Instagram, me sigam lá. Ah, pastora, beijo, pastora. Me sigam lá. Porque lá a gente vai poder estar conversando. Eu vou fazer alguns vídeos. E em breve eu vou fazer live por lá também. Eu acho que por lá também vai ser bem legal fazer as lives lá. Tá bom? Mas enquanto não der para fazer por lá, eu vou estar fazendo por aqui. E eu amei fazer por aqui. Tá bom? Já tô no escuro já, tem que acender as luzes. Mas eu vou me despedir de vocês. Ai, Arisa, olha, eu que amei receber vocês aqui. Ô, pastora. E agora a gente está tão longe, né, pastora? Mas eu creio que um dia a gente ainda vai dar um abraço ainda uma na outra. Deus quiser. Ou você vem aqui, ou quando eu puder ir aí. Arisa, minha amiga, amei ter você aqui. Amei ter todos vocês aqui. Foi um prazer enorme. Me sigam lá no Instagram, pra gente estar conversando por lá também, tá? Ô, minha irmã, obrigada, irmã. A outra live eu vou tentar fazer pelo Instagram. Se eu não conseguir pelo meu, eu vou fazer pelo Instagram da minha amiga, que vai fazer comigo. E aí a gente compartilha com vocês, tá bom? Amiga Luciana, vou fazer sim. Oi, Giza, voltou? Amiga Luciana, eu vou fazer sim, amiga. Eu quero fazer mais lives. Porque eu tenho muita coisa para transbordar na vida de vocês. Eu não posso guardar os meus conhecimentos comigo, eu não posso... Estou sim, Paula. Estou sim. Até quando Deus quiser, estarei morando por aqui. Obrigada, Wanderleia. Obrigada. Você é uma amigona. Beijo, Arisa. Beijo no seu coração, minha querida. Amo sua vida. Gente, olha só. Eu vou lá, eu não vou ficar me estendendo muito mais, porque eu quero deixar um gostinho de quero mais, tá bom? Eu vou até pegar aqui para claridade ali. Eu quero deixar um gostinho de quero mais em vocês, porque eu quero fazer outras lives, eu quero continuar com esse assunto sobre bloqueios paternos. A próxima live, como eu falei com vocês, eu vou fazer com uma amiga, ela vai me contar a experiência dela com o pai alcoólatra que ela teve. E depois eu quero fazer outras lives falando sobre os pais autoritários, os pais permissivos e superprotetores. Tá? Por enquanto a gente vai fazer a live sobre esses assuntos, depois a gente vai abordar outros assuntos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não percam as outras lives, porque estarão muito interessantes, tá? Isso eu posso garantir. E eu quero tratar assuntos assim
profundos com vocês. Podem confiar, vocês não vão se arrepender, tá? Giza, eu não acendi a luz, mas vim mais para perto da janela. O que é que você achou? Ficou melhor? Gente, olha só, eu fico até com dó de sair, dó de ir embora, mas assim, eu estou muito feliz, tá? De ter feito aqui pelo Face, e porque aqui pelo Face eu consegui que pessoas que não estavam lá no Instagram estivessem comigo, e foi uma alegria enorme, amigas aqui de mais de 40 anos, gente, olha que privilégio, e as minhas mais novas amigas de 10 anos, amigas de 3, 4, 5 anos, a pastora, nossa, que alegria, só gente boa nessa live, amei, gente, fiquem com Deus, tá bom? E fiquem ligadinhos aí que eu vou anunciar nos próximos dias a próxima live, tá? Olha, gente, eu só espero que tenha sido assim, que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Beijo, Giza. Eu espero que tenha sido proveitoso e que as próximas vocês não perdem por esperar, tá? Conto com vocês. Beijo, 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 beijo. Se quiserem conversar, podem me chamar no direct do Instagram, por aqui pelo Face, tá bom? E a Paula, eu vou chamar você, Paula, pelo telefone aí, pelo Zap. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.